Falar agora sobre o caso Zambelli. Assunto desse final de semana, a gente que acompanhou na semana passada a decisão da Câmara, em primeiro lugar, não cassando Carla Zambelli, né, mantendo o mandato dela. Chegou isso no Supremo, Alexandre de Moraes disse não, ela cassada. Foi acompanhado do voto dos demais ministros da primeira turma. E aí o que aconteceu? Carla Zambelli resolveu renunciar. No final de semana ela falou, então eu renuncio o meu mandato. O líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, falou que a renúncia dela, da Carla Zambelli, é um cálculo jurídico e uma decisão estratégica. O deputado afirmou que a saída do cargo não foi improvisada nem emocional e que com a renúncia a deputada vai preservar os direitos políticos dela. O Sóstenes afirmou que a decisão amplia possibilidades de defesa e evita os efeitos mais graves de um julgamento claramente politizado, diz ele, ganhando margem jurídica para buscar a liberdade de permanecer na Itália. E o próprio Sóstenes avaliou como vergonhosa a decisão do STF. Eles estavam criticando a decisão do STF. O presidente da casa, Hugo Motta, já determinou a convocação do suplente de Zambelli, que é o Adilson Barroso. O parecer jurídico de Walter Mairovich, essa renúncia traz algum benefício a ela, professor Mairovich, quando Carla Zambelli, depois de ter a confirmação da sua cassação pelo Supremo Tribunal Federal, ela vai lá e renuncia? O que ela ganha com isso? O que isso juridicamente impacta? Olha, vamos parar de falar em renúncia. Não tem renúncia alguma, tá? A Carla Zambelli recebeu um mandato popular para representar os eleitores. Esse mandato, essa representação, essa procuração que ela recebeu foi, atenção, cassada por uma decisão condenatória com trânsito em julgado. Decisão cujo efeito é automático. Então, ela perdeu, quer à luz da Constituição, quer à luz do Código Penal. Então, e o que ela faz posteriormente? Ou seja, depois que perdeu o mandato, ela inventa uma, aspas, usa a expressão incorretamente, ela renuncia. Ora, só pode renunciar, abdicar quem tem direito. E ela não tinha direito algum quando ela fez esse ato, que é um ato que não tem nenhuma validade jurídica. Segundo esse outro sábio que você lembrou, esse Sóstenes, ele diz que, além da renúncia, isso vai ter reflexos na extradição, no processo de extradição que a Itália julga. Não vai ter reflexo nenhum. Atenção, nenhum. Por quê? Porque foi pedida a extradição dela em cima de condenação do Supremo Tribunal Federal por crimes. Então, foi por isso que crimes que são tipificados na Itália também. Então, o que vai adiantar esse ato nenhum dela, que ela chama de renúncia? Não é absolutamente nada. O que a Corte de Apelação italiana vai examinar? Olha, ela renunciou, resposta, e daí? O que isso tem a ver com o pedido de extradição? O que tem que ver a calça com a cueca? Absolutamente nada. Não tem impacto nenhum, não tem recado nenhum, é só politicamente mesmo essa reação da Zambelli, que está numa situação extremamente delicada, está presa na Itália, né, condenada a 10 anos de prisão aqui no Brasil, mandato cassado, né, e uma situação muito complicada para ela daqui pela frente. Para quem está conosco na TV, o intervalo, mas a gente segue aqui falando, inclusive, com a Thaís Bilenque, que está conosco hoje no estúdio. Thaís, Carla Zambelli, futuro de Carla Zambelli, essa renúncia dela traz algum benefício, alguma ajuda? Como é que você vê?
Que novela arrastada, hein, Fabíola? Essa história de Zambelli já ficou velha há muito tempo. Nossa, na eleição de 22, e aí vai e volta. O que me chama mais atenção, no caso da Zambelli, agora renunciar, quando já não tinha mais direito político, já está condenada, trânsito em julgado no Supremo. Quer dizer, no trânsito em julgado não, porque ela ainda está, nem extraditada foi. Mas, enfim, é um caso antigo que já está consolidado. O que me chama atenção é a observação do Josias sobre a condução do Hugo Motta, que leva ele de novo à condição de alguém que perdeu o controle, que não tem como entregar. Ele tinha, em negociações, segundo algumas reportagens, já combinado com o Supremo Tribunal Federal que essa cassação passaria, e aí ele mostra a fraqueza política. E o que me dá preocupação nessa situação toda? O Hugo Motta cometeu erros sucessivamente, cada vez outro, e aí vai acumulando um desgaste, fragilidade política, debilidade política, isso todo mundo já sabe. O problema disso é que não existe vácuo no poder e a presidência da Câmara é um dos lugares mais poderosos para se ocupar em Brasília. E tem gente que sabe disso, já ocupou esse lugar em outros momentos ou quer ocupar no futuro próximo e vai usar, preencher esse vácuo e ocupar esse lugar. Quando a gente olha muito para a fragilidade e inabilidade política do Hugo Motta, a gente deixa de olhar para pessoas que estão, inclusive, possivelmente, costurando, negociando, articulando para ele ter mais derrotas, para ele ter menos espaço de poder, para esse poder ser mais bem ocupado por essas figuras. Então, a gente também tem que olhar para quem está tentando, de alguma forma, e aqui eu não tiro a responsabilidade dele pelos erros que ele comete, mas a gente também tem que olhar para as pessoas que vão se aproveitar desse vácuo de poder e também considerando que, bom, impeachar um presidente da Câmara seria algo inédito e que, se acontecer, vai ser um tremendo de um problemão, de um pepino para o Brasil enfrentar no ano que vem, ano de eleição. E se não acontecer, teremos este presidente da Câmara debilitado no ano que vem, em ano de eleição, num ano em que as coisas podem mudar muito rapidamente, dependendo do resultado das urnas em outubro de 2026 e da legislatura que vai assumir em 2027, o cenário pode ficar muito adverso. Portanto, explorar a debilidade política do Hugo Motta passou a ser projeto político de muita gente em Brasília. E eu acho que as atenções têm que se voltar a isso a partir de agora, porque que ele se tornou um presidente muito, muito, muito frágil, isso já é um dado da realidade.